Você conhece alguém que tem asma? Essa doença é muito comum em todas as faixas etárias e afeta quase 18% da população mundial. Os pacientes se queixam de sintomas recorrentes, que variam com o tempo e a intensidade, e que são tosse, aperto no peito, falta de ar e chiado. O controle desses sintomas é um dos principais objetivos do tratamento, buscando que os pacientes possam ter uma vida praticamente normal, com poucas manifestações e poucas limitações. Apesar de no passado a asma ser considerada uma doença uniforme, com causas e sintomas muito semelhantes entre os pacientes, hoje já se sabe que, na verdade, ela é uma patologia bem heterogênea. Vários estudos que buscaram esclarecer isso permitiram, com o tempo, que nós pudéssemos caracterizar vários tipos de pacientes diferentes, classificados em fenótipos. Esses fenótipos são as formas de manifestar a inflamação, através de diferentes células e proteínas. Um desses subtipos é a asma tipo 2, em que há uma inflamação desencadeada por eosinófilos. A avaliação do que chamamos de eosinofilia, que é o excesso dessas células, pode ser feita analisando o sangue ou o escarro do paciente. Meu nome é Vanessa, sou médica pneumologista e a minha dissertação de mestrado, desenvolvida junto ao Programa de Ciências Pneumológicas, buscou analisar melhor qual a relação entre o controle da asma e a quantidade de eosinófilos encontrada no escarro visível de pacientes com asma grave. Os participantes foram recrutados em um ambulatório onde só consultam pacientes com doença grave. Eles respondiam a questionários que utilizamos na prática médica para avaliar o controle da doença, e a maioria deles tinha uma asma pouco ou mal controlada. Eles foram avaliados com exames de sangue, testes cutâneos realizados para verificar se tinham alergia, coleta de escarro e espirometria. Muitas vezes podemos achar fácil expectorar uma boa quantia de escarro, mas para as análises laboratoriais serem bem feitas, precisamos de um volume mínimo, e por isso resolvemos facilitar essa tosse com uma nebulização, o que chamamos de escarro induzido. Quando o escarro tinha um percentual maior do que 3% de eosinófilos, ele era considerado eosinofílico. Os pacientes foram divididos em dois grupos, os que tinham escarro eosinofílico e os que não tinham. Esses grupos foram comparados em diversas variáveis, demográficas como sexo, idade, raça, controle da doença conforme os questionários, valores da espirometria e número de eosinófilos no sangue. Apesar de outros estudos terem provado que pacientes sem eosinofilia tinham um melhor controle da asma, a minha pesquisa não conseguiu provar que os pacientes com eosinofilia no escarro tinham mais sintomas e pior qualidade de vida. Uma das hipóteses para isso não ter se confirmado foi o fato de que incluímos uma população com doença muito mal controlada e muito grave. Além disso, a implementação do método de coleta e análise de escarro induzido no nosso hospital foi realizada durante o estudo. Podemos perceber que há uma necessidade para que essas análises sejam realizadas de forma adequada, de um laboratório bem especializado no assunto, com profissionais bem treinados e tempo disponível.